Fala família, como é que vocês estão? Tranquilo? Começando mais um podcast Fala Osasco, eu, Cauê Machado, o repórter aqui de Osasco que está falando com vocês diretamente, e hoje estamos com uma visita maravilhosa aqui, que é o seguinte: eu tô com um homem que cresceu comigo, aí tem uma afinidade muito grande, tem uma certa parceria, além de tudo, além disso tudo, né, é um cara que é muito integrado nas coisas que faz, tudo que ele faz, ele se joga, vai de cabeça, e vocês vão perceber só pelo estilão dele como ele é. Eu tô aqui diretamente com o Diogão da Tony Padaria e Restaurante, certo, meu irmão? Seja bem-vindo. Tudo certo, muito obrigado pelo convite, obrigado por mais uma vez o reconhecimento, Junto. nossa amizade acima de tudo. Com certeza estamos aí para fazer render uma historinha da hora para vocês conhecerem um pouco mais da gente. Top, irmão, top. Eu já queria, né, agradecendo você, já falando pro pessoal aqui. E eu queria que você já começasse falando pra gente, mano, um pouquinho da sua história primeiro, pra depois a gente chegar na padaria, né? O Diogo, da onde que o Diogo veio, onde ele nasceu. Quem é o Diogo pra nós, meu irmão? Vamos lá, eu sou nascido do Roxidale, cria velha do bairro, família também tradicional de lá. Eu nascido e criado, vivi a minha vida inteira ali onde a gente tem a padaria, ali perto da entrada de Osasco, ali na ponte. E cara, o Diogo como pessoa hoje ele é um publicitário, comerciante, família, filho, neto, sobrinho, sabe? Uma coisa que eu sempre busquei e eu prezo é de estar junto com a família, né? Tô que a gente tá lá há uns 40 anos só trabalhando e desde que eu nasci, eu tô naquele balcão, eu falo que eu tenho 31 anos e 31 anos de balcão. Ah, irmão, eu conheço sua história, sei o quanto isso é bonito de ver. E agora falando um pouco da Tony, né, do restaurante em si, da padaria, queria que você falasse um pouco mais dessa história, né? Seu avô foi o co-criador, correto? E aí veio passando de geração em geração pro seu pai e agora pra você, né? Então, a padaria abriu como um boteco, um bar, lá no final dos anos 70, Uhum. 79. Começou com um boteco, numa época que aquele Roxidale ali não tinha nem asfalto, era rua de terra, era barraco, e aí ele foi construindo, foi subindo, de barzinho, foi virando lanchonete. Em 82, 83 virou lanchonete, aí foi trabalhando ali até os anos 90. Em 92, meu avô, que já era panificador, já era antigo de cidade de Osasco, decidiu transformar em padaria. Começamos com a parte de panificação, que era muito forte nessa época, e aí meus pais já trabalhavam junto lá, meu pai, depois minha mãe. E no ano de 2000, meu avô decidiu se aposentar e parar. Aí ele foi assumindo e a gente começou a parte de restaurante. E aí, depois de 26 anos, hoje nós somos 90% restaurante, 10% padaria. Mas o nome ainda é muito forte, estamos há 43 anos lá. E assim, é muita luta, o nome é muito forte, o nosso sobrenome Ziroldo aparece muito. Há muito tempo, muita gente conhece a gente. Nossos pratos e aí, nossas disputas que foram premiadas aí, a gente conseguiu mostrar muito resultado do nosso trabalho. A gente disputou aí alguns campeonatos de uns tempos para cá, de prato feito, de refeição, feijoada, parmegiana. E assim, por mais que a gente tenha disputado, e somos um comércio muito pequeno, a gente está no bairro, afastado Uhum. do centro comercial, do centro gastronômico da cidade. A gente entrou no radar das pessoas na disputa de verdade, com chances reais de ganhar, de uma forma muito orgânica. Nossos clientes que mostraram o campeonato pra gente, que votaram, foram engajando, e tanto que nas três premiações a gente foi o único restaurante, o único comércio que está no bairro e acabou aparecendo nos destaques. Top, top. Que história bacana. Eu fico muito feliz quando. Acho que todo mundo, na verdade, fica muito feliz quando vê uma história como essa que vem de um avô que passa para um pai e hoje está com um filho aí. E você vê o amor pelo negócio, o amor ali pelo ambiente da família, né? Continuar essa geração, eu tenho certeza que vai passar para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, né? E também já falando nisso, falando de toda essa parte, você comentou que começou como um boteco ali, né? Eu que já fui lá, né? Algumas pessoas depois vai ver no vídeo aí também, como já conhece do Voz de Osasco.
Ele começou só naquela parte da frente ali, depois vocês foram ampliando para os lados, que nem tem ali um pouquinho da garagem do lado, agora também tem lá no fundo, tem a parte da cozinha de vocês. Isso, quando era bar, lá no começo, só era aquele quadradinho que fica Do na começo, primeira né? parte ali, e era a parte de bar e uma mesa de sinuca na época. Uhum, E aí foi se aumentando para dentro da cozinha quando foi abrir a panificação, então precisou de mais espaço na parte de cozinha, mas ainda atendendo só naquele trechinho de balcão. Quando os meus pais decidiram transformar, que ali também era a residência dos meus bisavós, meu avô também tinha a casa lá no fundo, uhum. e aí em 2000, lá perto de quando foi começar a vender comida, transformar a parte de restaurante, na época tinha a garagem de casa, um portão que fechava o espaço para dar a parte de dentro, e ali o pessoal comia na garagem mesmo. Uhum. Antes daquela reforma que hoje aparece nos vídeos, aquilo ali era uma garagem, um corredor para a garagem da casa, porque onde ficava lá no fundo. Tanto que o pessoal comia no prato, na mesa, a mesa ficava inclinada, porque era uma rampa, Era uma porque na rampa. época enchia bastante no Rost Dali, né? Aham. E assim, o pessoal comia, a gente brincava que tinha que virar o prato do lado certo, porque senão o feijão ficava assim, ó. E aí foi, na época de chuva, escorria água mesmo, o pessoal tinha que comer com o pé levantado. A gente também tinha forma, tudo restaurado, antes de reformar a parede, a gente tinha que cobrir, porque não tinha um acabamento tão bonito para aparecer. E em 2000, quando começou o restaurante, trabalhamos durante esse tempo, acho que foram uns 10, 12 anos. 2010, 2011, meu pai com muita luta foi lá, fez um investimento pesado, fechamos a padaria durante 30 dias e reformamos aquilo ali praticamente quase que 20 horas por dia de reforma, para em um mês se tornar o que se tornou ali. Sabe, pedreiro chegava cedo com ajudante, meu pai pôr na mão, minha mãe pôr na mão, eu tendo que fazer o que fazia. Na época, minha irmã tava lá com a gente e também colocava a mão pra fazer, ajudar alguma coisa, e eles comendo lá pra não ter que ficar saindo. Foi uma briga assim que fez em 30 a 35 dias transformar uma casa que parecia feita nas adaptações para virar um comércio em realmente um comércio montado igual tá ali. Com os Perfeito. 2 salões, mesa, tanto que a gente tem ali 2 salões com quase 100 lugares. A gente consegue Uhum. atender bastante gente com a nossa estrutura hoje. Perfeito, perfeito. E o que é muito bacana também, né, que a gente mostra ali nos vídeos, é que além dessa reforma que vocês fizeram ali, né, que ficou muito bonito, inclusive, alguns clientes, pelo que você me contou, foram dando algumas peças antigas, algumas peças raras, e vocês foram montando ali uma decoração com um museu, né, que tem ali dentro, que é alguns aparelhos antigos, de celulares, de câmeras também, né. Então eu queria saber um pouco mais dessa história, como é que vocês conseguiram, depois dessa reforma ali de 2000, fazer com que fosse se transformando também num museu ali, né? Aquela parte ali de decoração. Ali naquela época que foi feita a reforma em 2012, a gente num dia qualquer assim, meu pai pegou 3 celulares que tinha na gaveta. Antigo, parado, sem funcionar, simplesmente pegou e colocou Tá lá até na. passando aí o É pessoal isso ver. mesmo. E aí colocou numa prateleira na parte da frente, onde é a entrada da padaria. Um cliente chegava e falava assim: pô, eu também tenho um negócio lá da hora. Vou levar. Posso trazer para vocês? Vocês vão jogar fora? Vai doar? Vai vender? Não, a gente vai expor e fazer uma brincadeira aqui com os clientes. Isso tomou uma proporção tão grande que naquela parte da frente, onde eu tenho as bebidas e estoque, não tinha mais. Eu não tinha mais lugar para expor uma garrafa, nada que eu tivesse no meu estoque da frente. Aí a gente Uhum, simplesmente não tinha mais onde pôr. E como a gente já tinha começado a decoração do primeiro salão, com os quadros, aqueles uhum, quadrinhos que tá lá na parte da frente da padaria, a gente decidiu enfeitar o fundo com esses celulares. Então fizemos prateleira. Aí começou cada vez mais clientes olhar e e falar: trazer. não, vou trazer mais coisa. Ah, de celular virou pager, de pager virou os primeiros smartphones quando era tipo um computador de bolso. Uhum, Aí começou câmera fotográfica, máquina fotográfica, filmadora, rádio de bobina, Discman, televisão, até orelhão, sabe? A gente tem algumas peças lá que foram parte da história de um cliente. E como a padaria é parte da história dele, uhum. eles decidiram doar pra gente, expor, com a ciência e a garantia de que nunca vai ser vendido, nunca vai ser dado por outra pessoa. A gente, por exemplo, ganhou de um presente de um cliente nosso que o pai dele foi da cavalaria.
Legal. Um espadim de quando ele serviu, na época dos anos 60, 70, acredito eu. Caramba. Ele se tornou policial, guardou, o dia que o pai faleceu, ele guardou uma peça, que eu acho que é a de solenidade, que é mais entalhada, bonitinha, Uhum. e a do dia a dia de trabalho dele, ele simplesmente pegou e deu de presente pra gente expor e colocar na prateleira. Sabe, tem algumas Então, coisas igual máquina de escrever. Eu tenho uma máquina de escrever que nunca foi usada. olha. Tá lá, o cara comprou, não usou. Eu tenho um mimeógrafo que não tem nem cheiro de álcool, que foi presente de um cliente cuja mãe era professora e ficou guardado no sótão da casa. Só não usou, deixou lá, Deixou lá, acabou nunca com precisou usar. usar, tinha outro. E aí, quando a mãe faleceu, foram lá limpar as coisas e, olha, ó, vai ficar mais bonito aí exposto Do que do aqui. que dar fim em algum outro lugar. Perfeito. E você vê como é legal, né? E eu também ia chegar nessa parte. Acho que o principal de vocês ali da padaria é isso. É como a padaria ela tem uma história que ela vem de geração em geração, os clientes também acompanham essa geração, né? Você vê que a maioria dos clientes ali de vocês eu vou chegar já nessa parte que agora eu acho que tá dando uma renovada por conta da internet, mas antes dessa parte, eu acho pelo que eu vi, era muito cliente que vinha isso, né? O pai que levava o filho lá, depois o filho começou a ir lá, e hoje eles gostam de ir lá porque chega lá e vê a história do pai, algo do tipo lá também, como esses presentes, né? Sim, tem cliente que chega lá, vai levar o filho, vai levar o neto, alguns já, e fala assim: olha, isso aqui foi o vovô que trouxe. Eu venho aqui desde quando o vovô tinha sua idade, tinha a idade do pai. E o pai acompanhou, é da minha geração, da nossa. E aí hoje já deve ter ali, já tem alguns com filhos na faixa dos 5 anos, que já começa a ter um pouco de consciência. E já o que que é isso? Uhum, Como que usava? Ó, era assim que fazia, criança que hoje já tá nascendo com o WhatsApp na mão, uhum, de entender tudo que viveu ali e aí eles mostrarem que o vô vinha, às vezes o vô não tá mais presente, mas o pai tá lá até hoje, frequenta o filho, e aí às vezes já tá vindo na mão do neto, e tipo, todo mundo que vai, às vezes convida alguém conhecido, igual você já levou gente lá, e uhum, olha, esse aqui é assim, porque quando, não no seu caso, mas o meu vô trazia uhum, aqui, sim. eu vinha com meu pai, hoje eu tô aqui, tô trazendo vocês, e esse cliente novo, ele, como eu posso falar? Ele vê que tem essa conexão com o outro amigo dele, um amigo em comum, e caramba, isso aqui é um lugar de família, é um lugar familiar, é um lugar que eu me sinto à vontade, Sim, é um lugar que eu posso vir almoçar com a minha família, com a minha esposa no final de semana, com o pessoal do trabalho durante a semana, perfeito. sabe? A gente tenta sempre fazer o atendimento mais personalizado possível para poder atender cada cliente com a sua particularidade. Isso é o que eu mais dou valor e brigo para que isso se mantenha a identidade dentro da padaria. É isso. Legal. Vocês vão ser atendidos da melhor forma possível dentro da sua particularidade. Às vezes a pessoa tem pouco tempo na hora do almoço, trabalha aqui pro lado do centro. Uhum. Já me manda mensagem, me fala o que você quer, eu vou antecipar para você chegar e conseguir comer. Às vezes tá meio lotado, fica mais difícil, mas a É. gente tenta, mas tenta sempre atender de uma forma que fique melhor para você chegar, comer, já adianta o pagamento, para poder mostrar o Trazer porquê que eu tenho esse agilidade, né? diferencial. Perfeito. E eu acho que isso que você falou agora, o diferencial que é o principal, né? Eu acho que cada geração teve a sua particularidade, mas cada geração também traz o seu diferencial, né? Eu acho que o do seu avô foi isso, e o do seu pai foi a parte do restaurante, ali onde ele fez uma mudança completa, né? Ele fez uma. Restaurou ali, né? Todo Uhum. o restaurante. E você hoje tá indo. A diferença de vocês agora acho que tá indo mais pra internet, né, irmão? E era justamente sobre isso que eu queria já começar a falar um pouco. Esse diferencial seu que você tá pensando em ir pra internet, e trazer um pouco da internet mais pra dentro do restaurante ali. Também como é que tá sendo essa adaptação pros seus pais, talvez por conta dessa geração, de ser algo que tá saindo, né, do diferente ali, do costume. Quando a gente começou a explorar a internet, foi não veio de mim. Eu ainda não Uhum, tinha tido essa ideia de tentar colocar a padaria na internet. Mas começou com primeiro os festivais de disputa dos pratos de comida. Foi o legal. da coxinha, o primeiro. Aí um Uhum, cliente foi lá e marcou. Dá uma olhada nisso aqui. Aí eu fui lá e falei, puta, o Instagram da padaria já tá ali parado. Não foi de mexer muito, deixa eu começar a explorar. Fui lá e repostei, chamei os clientes, marquei o pessoal e aí começou a vir.
Aí a gente teve um boom de movimento que foi muito interessante para uma brincadeirinha de melhor salgado da cidade. Uhum. E a partir disso eu vi ali um potencial que eu ainda não tinha olhado para dentro da minha própria casa. Por mais que eu tenha feito publicidade, olhado o quanto isso é bom para as páginas lá fora, eu nunca tinha explorado isso dentro de casa. E aí eu vi que dava pra gente explorar com muito mais coisa e por consequência acabamos sendo agraciado com a disputa do Parmegiana, da feijoada, o Uhum. Festival de Osasco. E aí eu falei, meu, bora abraçar. Tô com alguns projetos para já continuar essa premiação dos Uhum. pratos, explorar agora com essa novidade aí, que é o POV, né? O Point of View do É, pessoal, usar um óculos para gravar a primeira pessoa, a produção de pratos, a produção nossa dos pães, dos salgados, para poder entregar um conteúdo que fique mais interativo, porque a galera pede isso já. sim. De falar, meu, eu queria saber como que faz. A gente convida para ir na cozinha. Falou, não, mas se você já pegar, postar, fazer um vídeo e vai ser muito legal. Aí eu falei, então tá bom, vamos deixar um pouquinho com calma aí que eu logo começo. Perfeito. E assim, você tocou num assunto muito interessante que vou voltar depois desse mundo da internet aí um pouquinho depois, porque eu quero tocar num ponto que você falou que é muito legal, irmão. É a produção. Como é feita a produção? Vocês têm uma parte ali que eu vi que vocês já plantam algumas coisas, vocês têm alguma coisa ali meio que natural de vocês. Eu queria saber sobre isso. A produção de vocês é tudo natural ali, vocês que produzem, sabe? É tudo caseiro, vamos dizer assim, que eu acho que é melhor. É tudo caseiro, vocês compram pronto as coisas. Como é que funciona ali a produção hoje, tanto padaria com os Uhum. pães, quanto restaurante? Como eu falei para você, hoje nós somos 90% Restaurante. restaurante, 10% prataria praticamente. Uhum. Nosso pão é fabricação nossa. Receita desde a época do meu avô, isso daí a gente tentou o mínimo possível mexer, mas tem mudança, farinha, essas coisas com o Uhum. passar do tempo. O almoço é feito 100% lá dentro. E o tempero, que eu acho que é o que fez o nosso diferencial de sair, entrar no radar da galera, Uhum. o tempero ele é natural. Ele é fabricado lá dentro. Quem fabrica é minha mãe. Inclusive, um abraço pra dona Celeste, que ela falou que não É. era pra falar o nome dela aqui, mas Não tem não tem como. como. Não tem como. É, E depois quero que fale do seu pai e do seu avô também, com né? certeza. A dona Maria Celeste vai lá e ela prepara um sal temperado com as ervas da nossa receita. Ervas essas são todas frescas, não plantadas lá, porque a gente não tem espaço suficiente para nossa demanda de fazer tempero. Uhum. Só que a gente faz uma leva aí a cada 30 dias de 40 quilos de tempero, que é usado à Caramba. base de toda a alimentação que a gente fabrica. É o sal temperado que tempera o frango, o contra, o peixe, os parmegianas, a feijoada, esse tempero base. Aí as Uhum. outras coisas, cebola, alho, que não vem ao caso listar. Mas esse tempero é natural e fabricação própria. A Perfeito. partir desse tempero, nós fazemos todo a gama das receitas que a gente monta lá, do arroz ao feijão, as misturas. E aí, depois disso aí, tem, claro, fornecedor de um contrafilé de qualidade, um filé de frango para manter um padrão que a gente consiga Sim. atender. E dentro desse diferencial, a gente tem o nosso parmegiana. Uhum. Por que o parmegiana ficou tão renovado e tão marcado? Você já experimentou, você sabe o quanto que isso ficou legal no resultado. O parmegiana ele é temperado com o nosso tempero. Uhum. A gente faz o empanamento com o pão, que é fabricação nossa, ele é assado, feito farinha de rosca, Uhum. então ele não é comprado pronto no mercado, ele é Perfeito. feito lá, com a mesma frequência que nós fazemos o tempero. Uhum. E o molho é fabricado lá na padaria também. Nós Tudo trabalhamos caseiro. com tomate, sabe, tomate pelado, extrato, não é usado nada químico, não é usado nenhum produto de longa duração, nossos molhos, essas coisas são feitas ali praticamente a cada 2 dias, que é o tempo Uhum. de geladeira para ir trocando. Então, é muito fresco, é Perfeito. muito recente. Não é à toa que você come o prato comigo lá hoje, amanhã e depois de amanhã tem o mesmo gosto, porque a gente não deixa envelhecer. Sim. As pessoas vão almoçar lá, às vezes no meio do dia, no meio do horário do almoço, acabou o contrafilé.
Uhum. Porque eu vou lá, eu descongelo uma peça, tempero uma peça e vendo uma peça. Eu não faço 50 quilos de bife para ficar 10, 15 dias na geladeira para ser vendido. Sim. Eu não me empano mais que 5, 6 peças para poder fazer o parmegiana se eu não sei que aquilo não sai naquele dia. Uhum. E você já chegou lá e viu que às vezes não É. tinha. Então a gente tenta deixar o mais fresco possível. O arroz acaba praticamente junto com o tempo do fim do almoço, sabe? Então a gente tenta fazer, já criamos o costume de saber que dia tem mais movimento, que dia tem menos movimento, para ir acompanhando. Só que para deixar tudo sempre fresco. É São o que a gente muitos anos, mais né? briga, é deixar as coisas Não. tipo o mais fresco possível. Perfeito. É que são muitos anos, né? Acho que vocês conseguem ter esse controle também por conta disso. São quantos anos, desculpa, de padaria? De padaria. De padaria e Não, restaurante, né? restaurante 26. 26 anos, então, de restaurante já deu pra ter esse cálculo, né? De tipo, ó, na segunda é mais movimento, na terça cai um pouco, na quarta já sobe de novo. Então vocês conseguem ter esse controle e acho que isso que é muito bacana. E aí você tocou no nome da sua mãe, que eu vejo lá a correria dela também, com vocês e ela na produção, que, pô, faz aquela comida maravilhosa. Então um abraço pra ela também, viu? E, Dona Maria, muito obrigado. Que comida deliciosa, agradeço aí porque eu vou aí. E também agora falar do seu pai, né, cara? Que passamos aí o Dia dos Pais e é um cara fenomenal que deu todo esse, acho que esse ensinamento pra você também, né? Eu vejo o quanto ele corre com você lá na hora dos atendimentos. Então eu queria que você falasse um pouco aí do nome dele, o nome do seu avô também. Falasse tudo, o que que um passou pra um, depois passou pro outro. Que é uma história legal. Meu pai é o Rogério, ele é um cara incrível. Eu não tenho que dizer assim, se hoje eu sou do que eu sou, foi por meio das brigas, das broncas, que ele sempre foi um cara mais duro. Minha Hoje. mãe até um pouco mais. Só que sempre foi um cara mais brutão Firme, e né, na assim, educação. firme, antigo. Ah, Ensinamento lá de trás do meu avô. Mas assim, às vezes sai uns arranca-rabo lá entre a gente. normal. Mas assim, é família lutando pelo mesmo propósito, Ah, sabe? É ele acordando 4h20 da manhã, deixando pra fechar a padaria igual a gente fecha 9, 9h30, 10h30 da noite, dependendo de como tá o movimento, sabe? E ele trabalhou desde muito cedo. Ele uhum, começou a trabalhar com o meu avô muito mais sério do que eu quando eu era mais novo, mas já com 11 para 12 anos. uhum. Então ele já começou muito cedo. Ele tem hoje 54 e assim, não deixa a peteca cair. O que eu aprendi com ele é que a gente não pode deixar a peteca cair. Tem que segurar mesmo com dor, tem que segurar mesmo com febre, a gente não deixa de abrir. Tem hoje alguns luxos que a gente nos permite fazer, que é fechar um feriado. Muita Sim, gente fala, não, nunca vi padaria fechar em feriado. Mas nós não somos só uma padaria, nós somos é, um restaurante, padaria familiar dentro de um bairro. Então, feriado, às vezes muita é, gente vai viajar, a gente nem abre. Eu também aproveito para descansar. A gente não trabalha de domingo. perfeito. Foi uma loucura quando eles decidiram fazer isso, Uhum. mas foi com muito planejamento. Escolher, fechar, para ter um dia pela família, um dia para ficar em Ah, casa, um tem que dia para ter, dar né, uma mano? Tem que descansada, ter. sabe? Isso trouxe e manteve a nossa família unida, brigando ali dia após dia. Por isso que a gente leva o sobrenome, tá ali todo mundo brigando por isso. Ali cada um virou um Ziroldo. Minha mãe tem o nome Ziroldo, eu sou Ziroldo, ele. A gente tá ali honrando o nome de quem chegou lá atrás quando não tinha nada. Meu avô veio do interior de São Paulo. Como é o nome do seu avô? Meu avô é Antônio. É o Antônio. Tony. Ah, Ele- eu ia perguntar isso, mas pode continuar, que eu já vou E ele perguntar. veio do interior de São Paulo, vindo de uma família que é do Paraná. E assim, ele estudou, acho que numa época que o Senai poderia ser considerado, sei lá, A principal faculdade ali, né? O o ensinamento. primeiro curso que tinha de É. opção, então ele fez panificação, trabalhou muito na padaria internacional, que foi acho que a primeira padaria de Osasco, quando Osasco ainda era um bairro. Uhum. E aí ele era muito bom em panificação. E assim, continuou trabalhando lá e abriu o barzinho, continuou trabalhando lá e foi mantendo, numa época que não tinha câmara fria, que padeiro entrava 2 horas da manhã. E Pra saía fazer às tudo. 7, 8, porque já fazia toda a produção do dia. E aí Uhum. ele conseguiu começar a manter o barzinho, de barzinho virou a padaria e ele começou a trabalhar por conta. Perfeito. Então, assim, meu pai já aprendeu com o pai dele que você pode fazer o que você quiser para você. Então, você trabalhar para você, você ter uma coisa sua, empreender e ralar 12, 14, 18 horas por dia, vai te dar muito mais retorno.
Perfeito. Então, desde pequeno, tanto que quando eu fui fazer faculdade, ele falou, estudo é tudo a única coisa que que não tiram da gente. É. Então eu fui, fiz minha faculdade, escolhi uma faculdade que não fosse, eh, não me atrapalhar, mas que tivesse um diferencial para me agregar como profissional, Uhum. porque eu sempre, salvo algumas pessoas quando a gente é mais novo e não quer nada da vida Sei. durante um tempo, mas que fosse agregar para mim como profissional. Então a Perfeito. publicidade e a propaganda me ajudou muito. E eu acho que hoje é um ponto principal que fez ela tomar o rumo que ela tomou agora, com internet e essas coisas. Mas aí ele ralou para que eu fizesse faculdade, eu ralei trabalhando enquanto eu estava estudando, fiz só meus estágios porque era necessário fazer, mas nunca Uhum. abandonei. Agreguei sempre qualquer oportunidade de crescer profissionalmente em qualquer direção para me aumentar o meu campo de visão como profissional, que eu quero ser dentro daquele balcão, Uhum. sabe? Assim, é a paixão da minha vida, é a padaria. Perfeito. A gente brinca lá que se você brigar com meu pai na frente só com ele vai te ouvir. Se você brigar comigo, agora se você falar na padaria, Você aí a vai... gente arruma briga, A gente vai brigar. entendeu? Porque lá é o fruto não da minha vida, é o fruto da vida dele, do meu avô, da minha mãe. Então ali todo mundo luta diariamente. Sim. E, cara, isso é muito lindo. E eu ia perguntar justamente, né? Por que Tony, né? E aí você já meio que deu um spoiler aí, porque seu Antônio, então, né? Que é seu avô, veio pra cá, pra Osasco, pra São Paulo. E aí criou, então, Tony é por conta disso, é por conta do nome Antônio. Isso. Na nossa família, ela é marcada por sucessivos homenagens dentro da própria família. Aham, Meu avô ele já era Antônio Ziroldo Neto. Então ele já levava o nome do avô dele. sim. O meu bisavô, pai do meu avô, homenageou com o nome do avô, do próprio pai, para o É, filho. Então ele já era Antônio Ziroldo Neto. Dentro da minha família, eu tenho uma irmã que leva o nome da nossa bisavó. Então a minha irmã chama Carolina, em homenagem à nossa bisavó, perfeito. mãe do meu avô, que ela era Maria Carolina e mantiveram Carolina Uhum, na o nome porque dela. para não ficar nome composto. Perfeito. Então, assim, nome é muito importante pra gente dentro da nossa família. Antônio, o Tony, a padaria, o que ela se tornou pra gente, Uhum, pra você, pra alguns clientes que passam o dia trabalhando lá porque se sentem mais à vontade do que ficar dentro de casa sozinho, é o que hoje me motiva a levantar e trabalhar todos os dias. É perfeito. o resultado de quantas vidas foram transformadas lá dentro, de que a gente tem alguns amigos que preferem realmente sair de casa E trabalhar lá. e trabalhar lá, tanto que a gente brinca que teve uma época aí que uma outra padaria arrumou uma confusão com os representantes comerciais, tampou tomada e tudo mais, e a gente brincou porque hoje vai muita gente de diferentes áreas. Uhum, Representante comercial de medicamento, ramo alimentício, bebidas, o pessoal faz reunião, usa o espaço, eu tenho Wi-Fi dedicado para a galera fazer reunião, eu tenho Chromecast na TV para o pessoal espelhar um notebook legal. e fazer um meeting se for necessário. Fazer uma Eu reunião tenho ali, um né? Uma espaço apresentação. dedicado que pode ficar à vontade. Eu brinco Legal. até que quando o pessoal vai trabalhar ali, fica até mais tarde, às vezes vai a tarde inteira ali fazendo reunião, eu deixo o meu WhatsApp ou o WhatsApp da padaria, fica tocando lá no meu caixa e assim, se precisar de alguma coisa, não precisa levantar. Manda um oi. Que eu também não fico passando toda hora perguntando para também não ficar invasivo. Às vezes a É. reunião é sobre valores, algumas informações mais pessoais dentro da empresa, do Uhum. supervisor e vendedor, na maioria. Então a gente deixa eles bem à vontade. Perfeito. E acho que isso é o legal, né? Assim, a todo momento você mostra que o principal valor da padaria é se conectar com o cliente e trazer esse valor para eles, né? Esse momento aconchego, esse valor de sempre ser de um pai para um filho. E eu acho que isso que é o mais interessante. E como eu tava falando também dos clientes, eu queria ver, tipo assim, saber de um momento que foi muito
marcante pra vocês, assim, né? Algum momento ali de cliente que foi mais engraçado, ou que foi mais marcante, ou que trouxe alguma preocupação pra vocês? Um dia que foi bem marcante, assim, se você lembra, se tem na sua mente. Cada fiscalização realizada pelo CREA São Paulo demanda uma abordagem diferente, o que nos leva à fiscalização da montagem de um rodeio em comemoração ao aniversário de uma cidade. Observei que não havia profissional indicado como responsável pela montagem do recinto dos animais. Sem rodeios, atuei contra a irregularidade e imediatamente eles regularizaram a situação. O CREA São Paulo trabalha para proteger a sociedade. Cara, eu vou te falar assim, que uma brincadeira nem é tão brincadeira assim, mas depois que passa, a gente toma um susto, vê que não aconteceu nada demais, se torna uma brincadeira entre a gente. Mas os nossos clientes chamam a padaria de padaria BBB. Porque assim, tropeçou, caiu, já era. A câmera vai puxar o replay. Aí já era. As câmeras estão sempre funcionando. Entre a gente fala, não, me mostra o capote que fulano caiu tal dia, sabe? Eu já vi Então você postando. tem alguns que a gente mostra quando autorizado, vamos lembrar Aham. disso. É, Mas achou engraçado, viu que não machucou, viu que passou. tá ok. Vai, fora as brincadeiras, né? Que às vezes eu cato meu pai, jogo pra cima igual boneco, e ele já nem liga mais, porque sabe que é bagunça. Então a gente brinca muito quanto isso, porque o pessoal tá lá à vontade, Sim. sabe? Cliente que passa o dia lá com a gente, tá o tempo livre, ou tá de a trabalho. E, cara, algumas experiências nossas meio. Ah, quando você passa vergonha também é engraçado. É. Ó. Sabe, tipo, quando a minha irmã trabalhava lá, de deixar cair prato de comida na hora de levar pra mesa, Hum. escorregar da bandeja. É, na hora do Às vezes a atendimento, gente né? tropeça, é É. normal. Cair copo? Não, cair copo, a pior coisa é você ver que vai E cair você e tentar tentar pegar. acudir. É. Em vez de quebrar um, você quebra 5, 6, É. 10. Isso aí já aconteceu. É E melhor deixar ele cair, já Não, eu era. já deixo. Se vai tropeçar, eu deixo cair. É, Vou lá, pego, limpo. Agora, se tentar acudir, você bate, você tipo lá e empurra o resto. é isso mesmo. É melhor cair um do que cair todos. Essa é uma das coisas mais comuns que acontecem, mas fica muito, né, mais nisso mesmo. Entendi. E uma coisa que é muito interessante também quando a gente foi lá, que eu vi, cara, é que tem muita polícia lá, né, que almoça lá, né, mano? E teve uma vez até que eu pensei que tava tendo alguma coisa, eu cheguei lá, falei, Jesus, mano, o que aconteceu aqui na padaria? Como eu vi um monte de polícia, carro da Polícia Civil lá, falei assim, será que aconteceu alguma coisa? Diego caiu aí, mano. Diego tava mexendo com coisa errada, mano. Não, Não é possível cair, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar, vou gravar, vou soltar, quero nem saber vira que é manchete ele. pra ver. Vou fazer ele virar manchete, depois eu falei, meu irmão. Desculpa aí, mas tinha que virar. Não, na verdade foi da mesma forma. Um cliente que chamou outro, Um policial que um chamou policial outro. chamou outro, aí chamou a equipe, vamos almoçar um dia. Passa um tempo, sei lá, desmembra. E aí um vai pra outra delegacia e outro vai pra uma terceira. Eles trazem e Opa. mostram lá e falam, "Mano, aqui é um lugar seguro, confiável, limpo, sabe? Tipo, pessoas Comida de bem, boa, comida boa, pessoas de barata. bem. Nós temos um preço muito bom. Não é barato. A gente não é um dos lugares mais baratos que a Uhum. gente tem aqui em Osasco. Mas eu tenho um preço muito bom pela qualidade que a gente É isso que eu entrega. ia falar, pela comida lá, eu acho que é um preço E muito ok, aí, cara. um chamou outro, que chamou outro, e aí tem alguns policiais militares que também frequentam lá Sim. pela amizade, porque é de antigo do GCM. bairro, a GCM que é ali do lado, o CPA que é ali para trás da gente, então a gente tá bem num ponto de fácil acesso. E acaba que por consequência eles, sei lá, ficando como ponto de parada, porque ali tá próximo da ponte, próximo dos outros bairros, e às vezes eles precisam parar e a gente já ouviu relato de outros lugares que eles frequentaram, não falando onde que é, mas Uhum. o policial não pode usar um banheiro, sabe? Ser maltratado a ponto de, não tem água gelada, Ah, sabe? Eu dou água gelada para um morador de rua que passa para pedir um copo d'água. Eu não vou dar água gelada pra um policial que tá de fazendo ah. uma ronda no bairro, sabe? É Tá ali muito prestando um motoboy, serviço, né? tem muito Muito bom. motoboy que para lá também. Já virou meio que uma gama deles, né? Porque eu Aham. falo, meu, você vai almoçar, o cara tá lá na praça, que a gente tem a praça lá na frente. É. O cara senta na calçada ali pra comer a marmita dele. Eu, amigão, vem cá. Vai almoçar? Vou. Traz aqui que eu esquento. Não, não precisa. Traz aqui. Esquentar ali 1 minuto e meio, 2 minutos no micro-ondas. Já era. O cara senta lá. Sem cobrar nada, sem querer nada em troca, mas às vezes o cara vai lá e compra um refri. É. Posso usar o banheiro? Não pode usar, o banheiro tá aí.
pô, banheiro limpo, tal, obrigado pela educação. Não, você é um cliente como qualquer outro. Aí o Exato. cara volta, o cara avisa outro. Aí o cara avisa o pessoal que é motorista de aplicativo. O Uhum. cara para ali, sabe que a praça é movimentada, iluminada, nós estamos ali com a porta aberta o dia inteiro, se sente confortável para fazer uma pausa, dar uma descansada, Uhum. sabe? O pessoal poder usar um banheiro, as mulheres poderem usar um banheiro que vai ser limpo, que é limpo diariamente, mais de uma vez no dia. Isso tudo a gente preza foi o que você falou da singularidade de atender, que eu mostrei claramente. Nosso slogan que fica no cardápio, que tá nas páginas, que tá ali no nosso saquinho de pão, é que a Padaria Tony tem nós temos o jeito simples de sempre atender bem. Sim, Então perfeito. isso é em todas as coisas da vida. É para um simples motoqueiro que só precisa parar para usar um banheiro. É o tomar um copo d'água. Uhum. É o pessoal da limpeza urbana que faz a limpeza pra gente lá, ter um lugar pra descansar, tomar um copo d'água gelada, sabe? Perfeito. Isso é o mínimo que a gente entrega, porque é a nossa identidade. Isso. É a nossa identidade do começo ao fim, da hora que abre, da hora que fecha. E a gente se conhece fora de lá também, como a gente trata depois do mesmo jeito. Perfeito, perfeito. Não, sua família é nota 10, cara. Eu, particularmente, né, a gente que já se conhece fora, entendo e falo disso, sua família é nota 10. Então, é isso que é muito bacana também. E agora, voltando um pouco ao assunto aí, internet, né, que eu queria contar. Você estava comentando com a gente, primeiro que veio a competição da coxinha, é isso? Que inclusive tá aqui, Rodrigão, se puder colocar a imagem aberta. Aqui, ó, a imagem abertinha. E também pode jogar o da coxinha aí. Aqui, ó. Tamo aqui, ó. Com a coxinha. Olha o tamanho. Não é coxinha, é colchão esse daqui, né? Porque olha só o tamanho disso daqui. E eu queria saber, Diogão, quando veio essa da competição da coxinha, onde que foi as pessoas primeiras que nem você falou, né? Chegou lá, comprou por comprar, gostou, marcou vocês, aí vocês começaram a postar e veio o pessoal procurar vocês pra vocês fazer a coxinha, tá vendo? Tá até passando um vídeo aí É. do Osasco. A, o primeiro foi o da coxinha pelo Osasco do Caos. E aí eles fizeram lá um post dizendo quais são os 10 lugares com a melhor coxinha de Osasco. Alguns clientes com 2, 3 comentaram e a gente começou a explorar e ver que tinha potencial. Às vezes a gente não tem tanta chance quanto quem já tá na rua de comer em outros lugares. Uhum. Mas falar, meu, vocês têm um diferencial nisso aqui que tá acima da média. Ah, é nossa, a gente sabia que sempre foi feita com carinho e que era boa. A produção é lá também, Produção caseira? dos salgados fritos também, é feita tudo lá, o tempero do frango, o tempero da massa, o empanamento, a mesma coisa É, também é que igual. o parmegiana. Perfeito. E assim, começou como uma brincadeira e foi tomando uma proporção de votação num nível astronômico, e por ser mais pulverizado, porque estavam querendo 10, a gente ficou muito destacado. Foram lá gravar a gente primeiro, tanto que se for procurar no feed tá um pouquinho mais pra baixo. Mas falou que foi surreal. Eles Uhum. comeram, a Bruna, um abraço pra Bruna e pro Mister José Luiz, que adoraram, foram amores comigo lá, adoraram o vinagrete que a gente tem como uma parte Da para coxinha. comer a coxinha, que Quem também é tá fabricado lá, lá. né? Quem tá lá. Quem tá lá come, fala que tem todo um diferencial, entrega um resultado a mais na experiência. E aí começou com essa brincadeira, Passou dessa brincadeira, depois surgiu o convite para fazer os Sabores de Osasco. Os Sabores de Osasco, a gente recebeu o convite por meio da Secretaria de Cultura. Legal. Aí eles falaram que ia ter Cultura. esse festival e que pelo nível da nossa comida, a qualidade que nós tínhamos, poderíamos ter a chance de aparecer no radar de Osasco. Foi uma disputa com muita gente, tanto que o prato feito era o que tinha mais concorrente. A gente estava entre 50. Uhum. E nós ganhamos a confiança dos clientes de mostrar, de falar o que tinha que acontecer. E a nossa votação foi tão expressiva que a gente ficou em segundo lugar. O vídeo também, acho que dá pra jogar aí, o vídeo da Parmegiana. Isso, o vídeo da Parme, que foi aonde até a gente conversou
né, Diogão, que você me mandou, falou, cara, tô participando aqui do Sabores de Osasco, inclusive já era uma pauta que eu tinha que produzir aqui pro Voz de Osasco mesmo, e aí você mandou que você tava participando e tal e tudo mais. Pega a plaquinha aí pra gente aí, Gi. Ó, e aí, obrigado. Licença aqui, viu? Ó, tá aqui desse lado? Tá desse lado aqui, ó. Então, você tinha me mandado, e aí foi muito bacana, cara, porque, como você falou, né, a gente nunca espera, vou até deixar aqui assim, ó, do jeito que foi, ó. Segundo, se quiser jogar ali, pode jogar, ó. Acho que fica melhor. Ah, não, a luz vai ficar melhor aqui, ó. Vai ficar melhor aqui, a luz. Então, que você tinha mencionado, né, e aí a própria, então, secretaria que entrou em contato com vocês, para vocês poderem ir lá participar disso, para poder participar, e a votação era online, né? A votação era online, porém ela necessitava que a gente emitisse o cupom que fosse um cliente Aham. que chegou, comeu, ou uma pessoa que foi lá conhecer por estar na disputa e receber os votos. Uhum. Então tinha que pegar o cupom fiscal, pôr os dados, informação, não era voto Tinha todo um processo, tinha né? todo um processo. Era um festival mesmo. A votação Uhum. foi mais complexa. E nós, por estarmos no bairro, fomos o único estabelecimento que apareceu na premiação e com votos muito expressivos. Ficamos com muita diferença do terceiro lugar e muito próximo do primeiro, que está bem no centro, ali perto da Praça Padroeira, e tem um nível assim surreal de giro de clientes, e que acabou ficando em primeiro. Mas assim, eu não me vejo como o segundo melhor PF. Eu não me vejo como o melhor também, antes de mais nada. Mas eu vejo como ter dado o meu melhor, Sim. ter sido o melhor atendente, a melhor padaria para os meus clientes. Perfeito. E assim, eles nos prestigiaram com esse prêmio. Eles nos prestigiaram com a gente ter recebido a top 3 feijoadas numa outra votação online também. Uhum. A gente, com mais uma vez, ter recebido, porque esse aqui foi um prêmio que saiu como prato feito, prato principal. Então, cada restaurante colocou um prato diferente para disputar. E o meu parmegiana de frango ficou em segundo lugar. Só que a gente também participou de uma promoção feita pelo pessoal daqui tem Osasco de parmegiana. E mais uma vez nós ficamos entre os 3 melhores de novo. Perfeito. Igual foi o da feijoada na disputa de melhor feijoada. Uhum. Então, assim... Já são 4 campeonatos, né? Então, aí, vamos dizer assim, 4, coxinha, Parmê pelos Sabores de Osasco, que foi algo que a prefeitura fez, e 2 de internet também aí, né? Que é o da Parmê também, mas Aí é da foi internet. promoção popular. Votação popular, que foi votação lá pelo próprio Instagram mesmo, e também da feijoada, que é uma votação popular mesmo, né? Sim, só que o fato da gente ter conseguido aparecer com esse destaque todo em praticamente os 4 pontos mais fortes que nós trabalhamos lá, que é o salgado no balcão, os PFs e os pratos que é os que mais saem. Uhum. Esses são 2 dos meus 3 pratos que mais saem no balcão. Perfeito. Então, é gratificante ver que a gente consegue manter qualidade desde o salgado do balcão que faz de manhã, do almoço no meio da tarde, sabe? Agora a gente podia também disputar, sei lá, no fígado, que é o meu prato que mais sai, tirando esses 2. Uhum. Seria maravilhoso ver se tem algum lugar que faz, que é um prato muito mais difícil de você ter uma qualidade. Exato. E lá ele é tem muita saída, ele é muito procurado. Entendi. Entendeu? E a gente consegue entregar uma maestria em mais de uma coisa. Mostra que vocês têm isso, né? Um leque de opções ali que vocês entregam e tudo com muita qualidade, né? E esses Sabores de Osasco, você competiu com, que nem a gente tava comentando, né? Você competiu com pessoas e restaurantes ali que nem você comentou que você tinha pouco seguidor, né? Hoje deu uma crescida, mas pouco, assim, mas você tinha perto do que ficou em primeiro e perto dos outros, até que ficou em terceiro, quarto, quinto. Você nem chegava perto de seguidor no Instagram, né? Não, quando a gente começou na primeira brincadeira de coxinha, o Instagram da padaria tinha 150 seguidores. Era alguns amigos só que tinham visto que estava feita a conta e seguiram. Quase não tinha foto, não tinha conteúdo. Com a coxinha acabou ganhando um pouco. Uhum. Mas nos Sabores de Osasco e nas disputas dos PFs, a gente de 200, 250 seguidores, hoje tem mais de 600. O que é muito porque a gente tinha, mas pouco. Relativamente, a gente ficou em uma briga próxima de um outro restaurante que tem mais de 4 mil.
No Parmegiana, a gente ganhou de um restaurante com 15 mil seguidores, Sim, isso que eu ia falar. que tinha tudo para o engajamento passar e a gente foi brigando para que os nossos clientes pudessem dar um respaldo para nós. Uhum. Então, assim, a gente é uma página e um restaurante muito pequeno, pelo tanto de barulho que nós estamos Exato. conseguindo fazer. Só que o nosso barulho com cada uma dessas premiações mostra que não é um barulho de festim, que É só um fogo de uma palha coisa. aconteceu e passou. Nós estamos entregando e mostrando qualidade. Perfeito. Não é um prato ali só que vocês capricharam naquele prato em si, pô, o pessoal gostou e já era. Não. Que uma pessoa comeu e gostou. Mostra que são um leque de opções ali que realmente dá certo, né? Com o tempero de vocês, que nem mesmo tempero que produz a comida, produz a coxinha. Então, isso mostra o diferencial. Acho que esse é o principal também dos restaurantes, dos lugares. Eu, se eu fosse dono de um restaurante, ia sempre procurar realmente um diferencial, seja no meu tempero, seja no que eu entrego, seja no meu atendimento, seja num museu como decoração. Então, realmente, eu ia procurar um diferencial, assim como vocês fizeram também. Eu acho que isso que é muito bacana. E lá no Sabores de Osasco, o que isso trouxe de clientes agora para vocês? Falando em relação a não só os Sabores de Osasco, né? Mas toda essa competição, esse acesso à internet. O que trouxe de novidade de cliente? Como foi esse aumento de cliente, essa gama que vocês atingiram? Essa brincadeira toda abriu o nosso leque para clientes de um pouco mais longe, Uhum, mas viram nosso vídeo, foram lá conhecer. Aí um cara ou uma mulher que tá na rua, tá trabalhando, aí experimentaram, gostaram, falaram, então eu volto com a minha esposa, meu marido no final de semana. Veio um dia, comeu, aí, o da coxinha a gente ainda não comeu, mas eu vou deixar pra próxima. E voltou mais uma vez, experimentou. Tivemos um puta aumento. A gente ganhou um aumento aí de uns 15% do nosso movimento já, de pessoas, não na verdade esporádicas, de pessoas que vieram, conheceram, viram o propósito do que é a padaria e se tornaram clientes já. uhum. A partir da primeira visita, o cara já voltou. Já foi. A família já voltou. Dá pra vir só de final de semana? Vem no final de semana. Vem durante a semana, às vezes 1, 2 dias da semana do trabalho. Mas a grande maioria das pessoas que conheceram a padaria pela internet e deram a oportunidade de vir e conhecer o que nós temos lá, estão virando clientes. Entendi. E assim, agora falando da internet também, você falou que foi algo meio sem querer, né? Mas hoje vocês enxergam a internet como o principal foco ali também para sair um pouco daquilo que a gente chama de marketing off, né? Que é de uma família que fala para outra, que fala para outra, mas sair um pouco disso e vir para o marketing on, que é onde você vai estar na internet, você vai estar produzindo vídeo, você vai estar criando conteúdo. E como é que tá sendo essa mudança para você trazer isso para os seus pais, principalmente ali? Eles relutaram um pouquinho, não vou mentir. Porém, eles estão vendo todo o diferencial e acredito eu que eles estão reconhecendo dentro da minha proposta a ideia de que por mais que esse marketing se torne on, a gente ainda consiga não manter a nossa identidade de como ele era no off. Uhum, Sabe, por mais que as pessoas vão seguir, elas vão conhecer a padaria e vão ver como que é o nosso laço de família lá. uhum. Então, ao mesmo tempo, eles podem receber gente nova que vai vir pelas redes sociais, mas que também vão trazer a família porque estão vendo, estão recebendo às vezes o convite de outra pessoa de que é um lugar de família, é um lugar que pode ir com a criança, é um lugar que pode ir com um filho pequeno que às vezes a gente já pega, coloca no colo, leva para dentro do balcão, quando a pessoa vê, a criança tá lá dentro da cozinha com a gente. Isso daí é comum a gente Uhum. fazer. Então, esse on/off dá para trabalhar. Perfeito. E colocar nesse marketing on, nesse marketing online, o nosso diferencial. E Aham. por isso que eu falei, fazer a gravação de como que é montar um prato lá, de como é atender o cliente lá, de como é fazer a abordagem na mesa, escolher as pessoas para fazer essa produção de conteúdo e entregar não uma coisa muito congelada. Não uma página que vende aquela fotinho de um prato de comida e venham comer aqui. Uhum. Mas mostrar o nosso atendimento, como vai ser atendido quando você vê a padaria na internet, você chegar e ser atendido e falar, "Não, realmente, eles me atenderam da mesma forma como eu vi o vídeo lá, Exato. porque é natural." Entendi. E vocês entregam como. Hoje vocês têm delivery? Como tá essa parte de delivery? Se entrega ou não? Que tem bastante gente que já vieram até me perguntar. Hoje, inclusive, uma moça veio me perguntar como se funcionava o delivery e se funcionava também, né?
A gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir organizar o delivery pela dificuldade um pouco hoje dos aplicativos, que eles demandam uma margem muito grande e Uhum. atrapalham um pouco o meu movimento. Mas é uma coisa que eu tô tentando brigar aí com uma marca, com outra, para tentar chegar no coeficiente um pouco mais competitivo. Uhum. Porque assim, a gente até brincou na época dizendo que eu tenho um prato que tem um valor, um ticket médio de R$ 40, igual para mediana. Uhum. E aí você entra num aplicativo aí e você vê uma promoção do dia no restaurante X de parmegiana R$ 19,90. Eu não tenho margem para trabalhar nesse preço, Aham. porque eu não tenho qualidade que encaixe nesse valor no prato final, Uhum. sabe? Então a gente tá, agora que tá aparecendo, pode se tornar um pouco mais fácil, porque quando olharem meu prato, vão saber qual é o restaurante que tá vendendo aquele prato nesse valor um pouco mais alto. Sim. Antes era difícil eu mostrar para as pessoas que não me conheciam O por porquê que que é que aquele aquele prato valor? tá esse valor se eu sou só uma padaria e restaurante de bairro, Um comum, né? Vamos entendeu? dizer assim. E aí hoje mostrando esse diferencial todo, dá para tentar fazer. É um projeto que eu tô tentando levar pro final do ano. Então, vai fazer por enquanto o que eu consigo atender os nossos clientes de forma individual. Se não for tão longe, como não tem a margem do aplicativo de venda do prato, a pessoa entra em contato comigo, por WhatsApp mesmo, já é muito mais fácil para responder. Pede o que vai querer, já, o robô do WhatsApp já manda o cardápio, a pessoa escolhe. E hoje ainda estou um pouco limitado para o Pix. Sim. Não dá para passar cartão, ainda que eu não tenho nenhum link para pagamento. Mas manda o Pix, me manda o endereço que É é pra para entregar. entregar. A gente faz a entrega por flash, pelo entregas. E aí eu consigo disparar. A taxa do valor de entrega é muito mais barata do que o custo da margem de administrativa das plataformas. Então eu consigo te mandar a marmita até uma distância que ainda fica razoável. Até porque também muito distante, além de ficar mais cara, a marmita às vezes não vai chegar na mesma temperatura. Sim. Então, se a pessoa não quer, às vezes, esperar tanto, eu também entendo, mas a gente tem essa alternativa que dá para fazer. Hoje já tem um movimento nisso, É. sabe? Eu entrego 2, 3 por dia nessa forma, mas eu tenho atendido um público que dá. Às vezes dá até para fazer um pouquinho mais, às vezes tá tão corrido, igual você já viu lá que dia de feijoada é uma loucura, são 2 horas e meia de almoço que a gente não para, não Uhum. respira. O marcador de passos do meu pulso chega a Esse é o... marcar 8, 9 mil passos, 2, 3 km de movimento dentro da padaria, fora depois dentro querer fazer algum exercício, né? Mas Uhum. é puxado. Mas aí a gente ainda tenta atender e entregar essas coisas pro cliente. Perfeito, irmão. E já meio que chegando aqui no final, Já? passa rápido, né, irmão? Falei pra Uhum. você. Você é louco. Eu queria entender quais são os planos da padaria Tony, né? Quais são os planos do Diogo para a padaria, já que você agora que está tomando conta, principalmente para o futuro, em relação ao marketing on, ao marketing off, tudo que você pensa que dá para fazer para trazer de retorno e também sobre o delivery. Como eu falei, né? Algumas pessoas aí vêm me perguntar, perguntam lá no Instagram, já que a gente postou o vídeo, se entrega, porque queria conhecer. Então, eu queria saber como tá os projetos, o que que tem em mente aí para o futuro, principalmente. Eu tô brigando com as plataformas pra gente chegar num precinho da hora, Sim, que poder você entregar um comentou. pouco. É um pouco mais difícil, somos engessados, mas a alternativa tá aí. O Flash tá aí pra gente conseguir atender por enquanto. E a partir de amanhã já dá pra fazer, eu já faço isso, então eu consigo. O marketing on da padaria vai explorar um pouco mais esse nosso ponto de vista de atendente, de cozinheira igual da minha mãe, e vamos começar a entregar um conteúdo que agora tá em evidência, que é o POV, para poder o pessoal ver como que Uhum, é a montagem do nosso prato, como que é o movimento quando a gente atende, quando leva bebida, leva comida, mostrar um pouco mais do espaço e explorar esse dia a dia lá dentro. aham, E eu acho que isso vai mostrar e primeiro que as pessoas que já conhecem vão ver que realmente reforçar que aquilo ali é verdadeiro mesmo. sim. Não é jogada de marketing nem personagem colocado dentro da rede social. Uhum, E quem não conhece, entender que quando vê as postagens e as pessoas comentando que se é isso mesmo, porque se torna orgânico. Eu não uhum, preciso pedir para o meu cliente comentar, porque se não for verdadeiro, ele pode falar, amanhã eu comento.
Já E era. deixar quieto. Então as pessoas que ficou comentando e mostrando para as outras que aquilo ali é daquela bagunça mesmo, um pouquinho de correria, um pouquinho de zoeira, um pouquinho de brincadeira, igual a gente trabalha o nosso dia a dia, vai dar um esforço para fazer com que valorize mais ainda o número de seguidores, o retorno de pessoas abordando, e aí, quem sabe, melhorando um pouquinho mais a movimentação de pedidos de entrega, a gente ainda consiga explorar mais a margem da plataforma, porque hoje quanto mais vende, menor os caras É, entrega de margem de administrativa. perfeito. Então, esse é o potencial que eu estou tentando aplicar a partir desse ano final e para o ano que vem, para poder manter nossa qualidade, até porque eu acho que não é muito interessante dar um passo maior que a perna. Uhum. Então, ir subindo aos poucos, melhorando ali 5% entre cada 2, 3 meses, aumentando aos poucos o movimento, para poder entregar qualidade e a mesma forma de atendimento que eu tenho hoje. Uhum. Porque não adianta eu querer fazer 1000 coisas, entregar 1000 coisas numa nota 5 e eu perder o nosso diferencial. Então a Perfeito. gente vai aos pouquinhos, mantendo toda aquela capilaridade do antigo, que é o meu avô e o meu pai, de forma mais pé no chão, mas explorando áreas antes não exploradas, que é a parte do online e as coisas novas que a gente pode explorar hoje em dia. Com cautela, com calma, para entregar qualidade. Perfeito. E agora, falando um pouco também dessa parte em si, é, vamos falar agora bem claramente sobre o prato à parmegiana em si, que você uma vez comentou comigo que tem esse valor e tudo mais, porque é um prato individual, né? Que, como você falou, é tudo produzido em casa, mas é um prato individual tem quase 800 gramas, 1 quilo. O parmegiana chega a bater quase 1 quilo. Chega pra ter O quase um prato quilo. pequeno, ele bate suas 750 gramas, que não é tão pequeno a Exato. nível de outros lugares. E o grande, igual a feijoada. A minha Eu queria saber feijoada. também da feijoada, né? Daí eu justamente ia perguntar por causa disso. O parmegiana é assim, né? A gente como passou. Tem um da feijoada aí? A gente já soltou da feijoada? Acho que não, né? O da feijoada que tá aí, ó. Esse seria um prato pequeno, o Essa prato pequeno feijoada, individual ali, como é que é? Quanto que sim. vem, né, no caso? A feijoada, ela tem dois tamanhos para prato feito, que é o prato pequeno e o normal. Ele vai ter ali na média de suas 600 gramas e 850. Uhum. E ali, aquela feijoada ali é o que nós chamamos de a feijoada grande, é a que serve 3 pessoas. Ali vem mais de 2,3 kg de comida. Tá, Aquilo ali serve desde 3 adultos que comam muito bem até 4. uhum. Se for uma família de 2 adultos, 2 crianças, às vezes ainda leva para casa. Entendeu? Então eu tenho um preço na feijoada muito agressivo, muito bom. O dela ainda é melhor, comparado a outros lugares. Sim. Mas o parmegiana é a mesma coisa. O parmegiana, aquele prato feito, ele vai atender ali quase 2 pessoas, se não Uhum. come muito. Até porque 450 gramas para cada um já é um prato razoavelmente Já é normal para bom, uma pessoa comer. com menos E que o isso. comercial, que é o que, prato que a gente manda, tudo separadinho na mesa, ele passa de 2 quilos. Porque o meu prato comercial, que serve 2, ele é maior que 2 pratos feitos. Uhum. Então, se um prato já tem quase 1 quilo, 2 vai passar dos 2. Tá doido. Então eu consigo atender um número bom de pessoas a um preço razoavelmente bom, claro, não tão barato, Uhum. mas acessível ainda a um alcance de um número muito grande de pessoas. E com a qualidade, né? Porque não adianta economizar, às vezes, só R$ 10 quando você vê no final da conta e não comer tão bem, Perfeito. entendeu? Então eu peço um voto de confiança para que as pessoas experimentem. Eu garanto a qualidade do que a gente tem lá. Você, mais do que ninguém, pode falar, porque Ah, já comeu. eu sou fã. Sempre que eu posso, eu vou lá. E é isso, a gente tem um puta de um retorno disso dos clientes com qualidade, com atendimento, com Não, carinho. isso daí é indiscutível. E, cara, agora eu queria saber de você, assim, pra quem que você quer mandar um alô, pra quem que você quer mandar um abraço, se você tem alguns amigos aí que estão correndo com você também, que você não pode deixar de falar. Acho que a gratidão a gente tem que ter sempre por todo mundo, né? E é isso, quer mandar um abraço pra alguém, quer mandar um alô pra alguém, ó. Hoje, o que eu posso destacar como diferencial para alguns clientes, a gente nunca consegue lembrar de 100%, mas nós temos alguns clientes aí que chegam até a dar a mão pra gente quando o negócio fica louco lá no movimento, Uhum, sabe? Eu não posso deixar de lembrar que tem um amigo nosso chamado Ivan,
que é amigo do meu pai há mais de 20 anos É. e tá lá com a gente, dá uma força sempre que a gente precisa. Tem o Doge, que é praticamente um tio, tem 30 anos de história com a Legal. gente. Ele é do Pernambuco e veio para São Paulo e conheceu a gente quando ele não tinha quase ninguém aqui, e então hoje é da família. Hoje é considerado o irmão do meu pai, Ah, sabe? O Doge é um marceneiro de mão cheia, amigo nosso lá, e então não posso deixar de agradecer toda a parceria que ele tem lá com a gente. Você, mais do que nunca. tamo junto. Graças a Ah, você, hoje a gente tá metade no virtual, metade nas redes sociais, graças ao reconhecimento que você teve com a gente, o carinho que você teve comigo quando a gente muito bom. começou a explorar. E assim, todo mundo que segue a página da Padaria Tony, todo mundo que me segue, porque eu também tive um retorno muito grande. Uhum. E graças a toda essa parceria, todo esse retorno, eu agradeço você, Cauê, por ter também feito hoje o que minha vida se tornou. Retorno de padaria e o retorno com a minha vida. Porque se hoje a gente tem essa amizade que se tornou muito maior, Uhum. foi porque eu falei com você esse tempo atrás. Você me tirou de um sofá, me tirou de um desânimo. Uhum. E hoje eu tenho vontade de voltei a ter vontade de lutar pela padaria mais ainda, de explorar essa parte virtual, de voltar a correr, igual hoje a gente corre. Mandar um abraço pro Corre Ross, que é nossa parceria, nossa família, Jaqueline, Brunão, Uhum. todos os staffs que estão com a gente, sabe? Não posso deixar de agradecer cada um de vocês quando a gente corre 5 km numa terça-feira, mas dá vontade de fazer isso depois mais vezes. Se eu levantei de um sofá, se hoje eu tô nessa disposição de querer mudar e entregar resultados, 50, 60, 70% foi graças a vocês, Tamo junto, irmão. sabe? E isso, assim, é um retorno, uma parceria que se deu, clientes que se Que conquistaram, trouxe. amigos que viraram. Então, um abraço para todo mundo aí, mais uma vez, e a gente vai continuar ralando, lutando, correndo Uhum. e bora pra cima. É isso, mano. Obrigado também, tamo junto. Sabe que tamo aqui pra isso, um ajudar o outro, né? E, pô, sempre falei nessa área de esportes aí pra vocês, sempre quis puxar você, e não só no rolê, como a gente Sim. era conhecido, né, irmão? Mas também nessa parte aí da saúde, que é o mais importante. Então, parabéns também pela sua iniciativa de querer estar junto, de querer correr, de querer vir aqui falar com a gente também, mostrar um pouco mais esse lado humano aí de vocês, da padaria também, e por toda essa conquista que vocês estão conseguindo, estão crescendo. Isso, óbvio que nem você comentou, né, que tem algumas pessoas que ajudam, mas é sempre, não adianta nada a gente, por exemplo, o Cauê ir lá e tentar dar um empurrãozinho e vocês não querem andar, né? Uhum. É como se fosse um filho. Então você fala, pô, vem aqui na internet um pouquinho. E aí não adianta nada vocês não querem ir também, então, e não ter, Sim. né, aquela comida saborosa, aquela comida diferente ali, o diferencial, porque senão ia bater cliente lá e ir embora. Porque o cliente não ia gostar, né? Então, pô, vocês que são os feras aí da parada, então eu agradeço também de coração. E é isso, irmão. Espero que você tenha gostado do bate-papo. Não, Quero mandar maravilhoso. um abraço aí pro seu vô, né? O seu Antônio. Desculpa a pergunta, ele ainda é vivo? Não, eu falecida Já já há faleceu? 18 anos. 18 anos. E tá só meu pai, minha mãe e eu, que tá seguindo em frente. Tomando conta. Então é isso, uma memória aí pro seu avô, seu Antônio, um abração pro seu pai, nosso querido, o nome dele, esqueci. Rogério. Pro seu Rogério, nosso parceiro também, que é maluquinho quando eu vou lá também. Gente boa demais. E, irmão, pra você, pra sua mãe também, pra Dona Maria, pra sua irmã, que não pode deixar de esquecer também que, pô, no começo ela ajudou, hoje tá seguindo o caminho dela, mas também ajuda ali. E é isso, mano. Quero agradecer demais. Espero que ainda mais nesse podcast, com os cortes, com as coisas aí no YouTube, cresça ainda mais, vocês evoluam cada vez mais e aquela padaria vire referência no restaurante, na padaria, com seja o seu Antônio, que tá lá em cima no céu, e o nome dele que tá sendo carregado até hoje, o Tony Ziroldo, seja uma referência Osasco afora. Com certeza. Só quero fazer um pedido então pra encerrar, Pode? porque eu já falei, minha mãe não queria que ficasse falando muito dela. Eu não quis falar muito no meio, porque vai que tem mais gente assistindo isso É. depois na parte do meio. Eu vou deixar só pra quem ficar até o final. Eu vou pedir pra que quem for na padaria, por causa desse podcast aqui, quiser lá experimentar tudo mais, faça questão de conhecer a Dona Celeste. Tete pros íntimos, Tete. Tete, mas pode procurar a Celeste. Quem não conhecer, ela é maravilhosa. Meu pai tá mais presente porque ele fica na frente do balcão. Uhum. Mas peçam para conhecer a Dona Celeste, que vocês não vão se arrepender. E tem alguma promoção pra quem ficou até o final, irmão?
Com certeza. 10%? Como é que é? Eu vou puxar pros nossos, Eu pros nossos falei que eu seguidores tava aqui, né? querendo fazer um negocinho um pouquinho mais arriscado. E Vambora. a gente já tem as promoções que sai o sorteio do Parmegiana, Boa. da feijoada que a gente faz com uma certa frequência. Mas vamos deixar elas pra galera do que a gente corre. Boa. Mas vamos fazer o seguinte: eu ofereço desconto de 25% para quem comer mais de um salgado, preferência coxinha, os de fabricação nossa na padaria. Ó. Durante 30 dias, nós vamos, a cada duas, com a pessoa que comer mais de um, Uhum. 25% de desconto na compra dos salgados. É como se comprasse um, o segundo sai pela metade do Sai preço. pela metade do preço. E ali na parte do restaurante, na comida, tem alguma coisinha que A consegue? gente consegue oferecer, vamos pôr aí, durante pelo menos uns Não, uns 30 dias. Uns Bom. 30 dias assim, eu ofereço. Vamos arriscar 10% de desconto no parmegiana e 15% na feijoada. Fechou. Vambora. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mas é quem assistiu até o final. Que esse corte aqui não vai pro Instagram. Vai ser só aqui pra quem assistiu até o final. Vai chegar lá e falar, ó, eu lembro, eu assisti até o final e eu lembro que você falou isso daqui, ó. Então, pra quem ficou até o final é isso. Diga suas redes sociais, irmão, pra gente finalizar aqui. Meu Instagram é @DiogoZiroldo. A padaria Tony é @padaria Tony. Tony com um N só e Y no final. Forma simples, fácil de achar. TONY. Isso. Tony Padaria Padaria Tony. Restaurante. E Diogo Ziroldo com Z. Ziroldo. É isso, é o Instagram LDO no dele. final. LDO. Então, esse é o Instagram dele. O meu arroba repórter Cauê Machado. Aí eu ia falar meu Instagram antigo. Repórter Cauê Machado. Voz de Osasco também. Óbvio, não pode deixar de seguir aqui a rapaziada do Estúdio FB. E também Hora Esportiva, que tá sempre com a gente. Beleza? É isso, família. Quero agradecer demais a quem ficou presente aqui com a gente. A quem esteve presente. Que mandou seu recadinho aqui também. Vamos estar curtindo, vamos estar comentando todos depois, certo? Tamo junto. Fiquem com Deus. Vão lá conhecer a Padaria Tony. É nóis, tamo junto. Fiquem com Deus e até mais. Tchau. Em todo lugar que a gente olha, existe sempre uma solução projetada pela engenharia para melhorar a nossa vida. Mas para que tudo dê certo, nada pode estar fora do lugar. Porque um detalhe simples pode esconder um risco sério. Por isso é necessário muito conhecimento, um olhar treinado e um faro de detetive para perceber o que ninguém mais percebe. E essa pessoa é o agente de fiscalização. Prepare-se para entrar na mente do fiscal. Você vai conhecer as múltiplas dimensões da engenharia, da agronomia e das geociências e descobrir por que a fiscalização do CREA São Paulo é tão fundamental para a nossa sociedade. Tudo isso através de 5 histórias reais e do olhar único de 5 agentes de fiscalização. Ao apurar uma denúncia, Edmarlon ouviu que ninguém mais foi capaz e se deparou com uma obra muito arriscada. A roda gigante junto à rede elétrica foi só o chamariz para Leandro descobrir problemas e riscos muito maiores. E se a Silvia se contentasse com a primeira impressão, jamais encontraria o proprietário invisível de uma obra irregular. Mas e se falhar? Ao fazer a pergunta que ninguém quer ouvir, Eduardo agiu para proteger milhares de pessoas. E graças à astúcia de Júlio, um detalhe que parecia ser banal não se transformou num acidente que poderia ser fatal. Em todas essas histórias, tem sempre um profissional bem treinado, trabalhando para proteger você, sua família e todo mundo. Porque a melhor proteção é a prevenção. Por isso, a fiscalização do CREA São Paulo atua para verificar se projetos, obras e serviços contam com profissionais e empresas registrados, habilitados e com a devida atribuição. Assista, descubra, repare no que você nunca tinha visto.